Kátia, você é uma mulher muito empreendedora, que sabe fazer artesanato, assim como as mulheres de casa sabem costurar, sabe que são novelos de lã. Sim, você com novelo de lã, você... Só que eu queria te mostrar outro tipo de novelo. Esse aí é novelo de fio. Ai, gente, na Alameda Santos estava desse jeito. Assim? Uma desgraça. Kátia, tá São Paulo inteiro assim, muitas capitais assim. E a nossa colega, a Mayara, teve nas ruas e vai mostrar esses novelos de fios que estão espalhados por aí. E depois começa a chover e bate vento, aí eles falam que é o destino que faz pegar fogo, né? Não, Mayara Bastianello, vamos ver? Vamos. Sabe aqueles novelos de lã que embola tudo e aí você não consegue achar a ponta, não consegue desmanchar? Eu achei um aqui, ó, na Vila Ré, zona leste de São Paulo. Mas isso aí é mais perigoso ainda porque é com fio de luz. Olha o tamanho. É essa visão que a dona Anália tem quando abre a janela de manhã. Que bonito, né? Isso, muito lindo, né? Muito bonito. E quando deixaram assim, os caminhões passavam com os fios que iam do outro lado da rua. E derrubava tudo, eles foram enrolando aí no novo poste. E todos nós aqui, das 4, 6 casas, ficamos sem telefone, sem internet, sem nada. Os moradores me contaram que o problema começou com um poste que ficava exatamente aqui. Legal, estava quebrado, estava velho, estava ruim. Trocaram, nota 10, colocaram o poste aqui, novinho, né? Mas olha, apesar de ser novinho, aqui em cima, ó, não tem luz. É isso que a Cléia estava me contando, né, Cléia? Aqui à noite é escuro, esse poste é novo só para bonito. Totalmente escuro. A rua ainda tem aquelas iluminações amarelas, antigas. E aqui para baixo não tem luz. Há 4 meses estamos assim. Dona Marlene, a senhora mora do outro lado da rua, como é que é a noite aqui? É uma escuridão danada. Durante a noite, eu tenho que deixar a luz do banheiro acesa, porque se chega a gente ali no meu portão, eu não enxergo. Tão escuro que fica. E pelo que os moradores falam aqui, isso é um problema de toda a Vila Ré, né? A rua inteira tá desse jeito. Toda a Vila Ré tá assim. Sou só a Vila Depois Ré, que eles né? vieram trocar esses postes, a gente ficou assim, à mercê, né? Não temos mais para ninguém mais reclamar. Já que Porque ninguém vem, ninguém aparece. E ainda falam que não tem anomalia nenhuma. Não tem, não. Na casa deles. Na casa deles. Agora, uma coisa que eu vou te dizer, não tinha uma lei que tinha sido aprovada pela prefeitura, eu não lembro desde quantos anos atrás, mas não são poucos, que toda essa fiação deveria ser subterrânea. E não tinha um tal, eu não lembro, juro, não estou fazendo a sonsa não lembro de mesmo qual prefeitura foi, que eles falaram que, na verdade, a lei está valendo, mas que as companhias telefônicas, agem de internet, fibra, TV a cabo, eles também têm que fazer desse jeito, e há toda uma briga entre eles, porque essas empresas dizem que é a prefeitura que tem que pagar, e nessa palhaçada, a gente paga um imposto danado de alto para ter uma porcaria dessa. Um absurdo. Ali, coitado, ficou esses fios, não tem luz, não tem poste, não tem segurança, é essa somatória. Essa lei que você falou, Kátia, até vale a curiosidade para a gente dar, por exemplo, o bairro da Vila Olímpia, aqui da Zona Sul, eles começaram agora a tirar os postes, já passaram mais da metade do bairro e botaram por baixo. Tá, Vila Olímpia. Aí eu te pergunto, qual o político que mora na Vila Olímpia? Pois é, né? Vamos fazer uma busca? Vamos ser realistas? Quer saber mais? Eu vou te falar, eu estava assistindo hoje cedo de manhã os candidatos à prefeitura, e aí a gente estava vendo lá, né? Porque aí eles ficam tão bonitos nessa época. Eles vão lá comer pastel e sanduíche de mortadela no Mercadão, o outro vai lá caminhar com as calças curtas nas ruas cheias de barro e com o esgoto a céu aberto, dizendo que vai melhorar, blá, 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 blá. Que tal a gente começar a pensar que uma boa leva dos que estão prometendo, como o Datena falou, 99% das coisas eles não vão fazer. E o pior é que depois a gente esquece. Aí o cara vem com uma ideia mirabolante de fazer mais uma coisinha desse tamanho na cidade, que ele julga que vai crescer os olhos da população. A população fala, ainda bem que ele pensou na gente. Porque ele fez lá uma virada cultural de 1 dia e meio e, nossa, a solução da vida das pessoas. E, gente, não é isso. A gente tem que olhar que não se tem nada, eu não estou falando na cidade de São Paulo só, no país inteiro. A gente tem lugares que o esgoto está a céu aberto. Hoje mesmo estava vendo uma matéria, acho que foi em Osasco que ontem choveu demais, e mais uma vez o córrego subiu e lotou a rua de esgoto. Aí você pensa, o pessoal de Osasco não paga um IPTU altíssimo?
Não é para, no mínimo, se todo ano acontece a mesma coisa que acontece, ainda na matéria mostraram. As casas, os donos das casas, fizeram assim, tipo uma subidinha para a água, uma rampinha, então a garagem ficou mais alto. Fizeram uma reforma. Porque assim, se subir, a água não chega na garagem. Mas não era para a prefeitura fazer a parte deles, que eles são pagos para isso? Não é melhor canalizar o raio do córrego? Sim. Ou dar um destino para o raio do córrego? Sim. Gente, não consigo entender. E vai parar no bolso do cidadão. E ainda a gente é obrigado a votar, o que eu acho também um absurdo, porque não tem que ser obrigado. Sim. Tá na pandemia, mas agora, porque tem eleição, todo mundo amornou as coisas. Não, sabe o que? São só 200 mortos no país. Tava uma semana antes de começar o raio do programa eleitoral, desse período de eleição, estava morrendo 1.100 por dia. De repente, Deus colocou a mão, não que eu não acredite em Deus, veja só. E aí, só morrem 200, como se fossem poucas pessoas morrendo 200 por dia. Mas está uma redução muito drástica. Ah, número, gente. E aí você vê, de dengue, quem fala de chikungunya, de dengue, ninguém tá falando nada. Ninguém toca no O que tem de pernilongo, pelo menos na cidade de São Paulo, a gente mora no 27º andar. Quando a gente mudou para esse apartamento, falei pro Rô, ai que bom, né? A gente morava no 9º, tinha de vez em quando, era perto da Paulista, um outro pernilongo. Aqui, 27 andares, a gente tá no ponto alto de Perdizes, assim, do morro, aqui não vai ter nada. Você acredita que os pernilongos Highlander sobem pro 27? Estão lá no auge? Menino, Eles estão possíveis, a gente essa tem que deixar safra, tudo né? fechado. Então, pernilongo Highlander. E aí, o que acontece? Né? A situação dos pernilongos está resolvida. E balança todo mundo dos ombrinhos. Tá nada. Aqui Gente do céu. Morumbi, Panambi, tem pernilongo voando melhor que da helicóptero. Atena faz o desse programa tamanho. Matando Pernilongo, eles querem comprar uma raquete. Tá feio o negócio. Não sei se ele sobe por elevador, onde é que sobe.